e 7 sinais de que o Espírito Santo está te moldando para receber a prosperidade. Há momentos em que o céu parece em silêncio. Você ora, acredita, faz tudo o que pode, mas nada acontece. E então, lá no fundo, nasce aquela pergunta silenciosa: Senhor, o Senhor ainda se lembra de mim? O coração sente o peso da espera, a mente começa a duvidar e a fé parece tão pequena diante das circunstâncias. Mas o Espírito Santo nunca se esquece. Ele trabalha em silêncio, no invisível, nas profundezas do que você ainda não entende. Enquanto você pensa que está parado, Ele está te moldando. Enquanto você chora, Ele está te preparando. E se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é ausência, que o tempo da espera não é castigo, mas treinamento? Talvez você esteja vivendo um momento em que nada parece acontecer, mas no céu há um movimento intenso a seu favor. Hoje, o Espírito Santo vai te mostrar 7 sinais, 7 formas de agir que revelam que Ele está moldando o seu coração para viver a prosperidade que vem do alto. Porque prosperidade que vem de Deus não é medida pelo quanto você tem, mas pela paz que habita dentro de você. Muitos pedem prosperidade, mas poucos estão prontos para sustentá-la. Deus não quer apenas te dar bênçãos. Ele quer te dar estrutura espiritual para recebê-las sem perder o equilíbrio. Ele quer que a prosperidade te transforme e não te corrompa. Porque o que vem rápido e sem preparo também vai embora rápido. Mas o que é moldado pelo Espírito Santo permanece, floresce e gera testemunho. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez o dinheiro não sobre. Talvez a fé pareça pequena. Talvez a esperança tenha ficado pelo caminho. Mas o Espírito Santo está agindo onde ninguém vê. Ele está curando a tua mente, disciplinando o teu coração, ensinando a tua alma a confiar novamente. E quando você menos perceber, as portas que estavam trancadas começarão a se abrir. Mas antes que isso aconteça, o Espírito Santo precisa abrir você por dentro. A palavra de Deus diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Essa é a prosperidade que vem do céu, aquela que não rouba a tua paz, não tira o teu sono e não te afasta de Deus. Prosperar sem o Espírito é carregar um fardo, mas prosperar com Ele é caminhar em leveza, propósito e plenitude. O processo do Espírito Santo é como o trabalho do oleiro. Ele toca o barro, gira a roda, pressiona, molda, corrige as rachaduras que ninguém percebe. O barro reclama, quer fugir das mãos, quer pular da roda, mas o oleiro continua firme. E com um sorriso, ele diz: calma, ainda não está pronto. Assim também é com você. Deus não te abandonou. Ele está apenas te moldando. E quanto mais ele aperta, mais perfeito o vaso se torna. A dor que você sente não é um castigo. É o sinal de que o Espírito Santo ainda está te lapidando. Cada lágrima, cada perda, cada porta fechada é um toque de amor de Deus, preparando o terreno para algo maior. Prosperidade sem propósito é desperdício, mas prosperidade com o Espírito é transformação. E se hoje dói, é porque amanhã Deus vai poder confiar mais em você. Feche os olhos por um instante, respire fundo e diga em silêncio: Espírito Santo, revela o que estás moldando dentro de mim, porque a partir de agora, Ele vai te mostrar os 7 sinais de que está te preparando, para que quando a prosperidade chegar, você já esteja pronto para recebê-la com sabedoria, fé e coração humilde. Sinal 1. O silêncio que refina. Há um momento no caminho da fé em que o céu parece se calar. Você ora, pede respostas, clama com sinceridade, mas nada acontece. O silêncio se torna pesado e o coração se pergunta: será que Deus ainda está comigo? Mas o silêncio de Deus nunca é ausência.
É presença disfarçada de espera. O Espírito Santo trabalha no invisível, enquanto você pensa que nada está se movendo. Ele usa o silêncio para refinar o coração, para ensinar a confiar, mesmo quando não há resposta imediata. Muitas vezes, Deus se cala, não porque te esqueceu, mas porque está purificando a tua fé. Ele quer te ensinar que a confiança verdadeira não depende de barulho, mas de certeza interior. A fé imatura precisa de sinais. A fé madura aprende a descansar, mesmo sem vê-los. O Espírito Santo fala muito no silêncio. Ele sussurra quando o barulho do mundo se cala. Ele ensina quando a pressa se rende. É no deserto que aprendemos a ouvir o som da brisa suave. A mesma que tocou Elias quando Deus não veio no vento, nem no fogo, nem no terremoto, mas no sopro tranquilo da sua presença. 1 Reis 19, 11, 12. O silêncio é o lugar onde o Espírito Santo separa o que é emoção do que é convicção. É nele que Deus amadurece o coração e quebra a dependência de respostas imediatas. O que parece demora é, na verdade, treinamento espiritual. É no tempo em que Deus se cala que Ele planta as raízes da tua fé. E quando você finalmente aprende a confiar nesse silêncio, algo muda. A ansiedade se acalma, a alma descansa e o coração entende que Deus ainda está no controle. Você percebe que o silêncio não é castigo, é cuidado. É o tempo em que o Espírito Santo ajusta o que precisa ser curado dentro de você, para que a bênção, quando vier, não te perca, mas te aperfeiçoe. Então, se Deus está em silêncio, não tema. Aquieta-te, respira e confia. Ele está te refinando como ouro no fogo da espera. O céu pode parecer quieto, mas o oleiro está trabalhando o vaso com as próprias mãos. Versículo: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Oração: Espírito Santo, quando o céu se calar, ensina-me a confiar. Quando eu não entender, dá-me paz. Que o teu silêncio me transforme, me amadureça e me aproxime de ti. Eu confio que mesmo sem ouvir, o Senhor ainda está falando. Amém. Sinal 2. O desconforto santo. Nem toda dor é castigo. Nem todo incômodo vem do inimigo. Às vezes, o Espírito Santo te inquieta porque te ama demais para te deixar no mesmo lugar. O desconforto santo é aquele momento em que tudo o que era estável começa a se mover. O emprego muda, as amizades se afastam, os planos desmoronam e você não entende o porquê. Mas o Espírito Santo está te tirando da zona de conforto para te colocar na zona do propósito. Deus não quer que você viva apenas de sobrevivência. Ele quer te ensinar a depender do céu. E por isso, Ele permite certas crises, não para te destruir, mas para te despertar. Há portas que só se abrem quando o chão que sustentava a tua confiança desaba. Quando o Espírito Santo quer transformar alguém, ele começa bagunçando o cenário. Ele tira aquilo que te distrai, permite situações que te forçam a olhar para dentro e te faz perceber que a prosperidade verdadeira não começa fora. Começa no coração que aprende a confiar mesmo em meio ao caos. O desconforto é a linguagem que o Espírito Santo usa para te preparar para um novo nível. Ele mexe na estrutura para te ensinar a andar pela fé, não pela vista. Se tudo estivesse bem o tempo todo, você nunca precisaria se aproximar tanto de Deus. Mas é quando dói que o coração se torna terreno fértil para a presença divina. Pense em Abraão. Deus pediu que ele deixasse sua terra, sua família e tudo o que conhecia, para viver algo que ele nem sabia o que era. Foi o desconforto que o levou à promessa. Foi a renúncia que o conduziu à abundância. Assim também acontece com você. Talvez Deus esteja te tirando de lugares que pareciam seguros, porque a tua zona de conforto está se tornando uma zona de limitação. O Espírito Santo está te convidando a confiar em algo maior que a tua própria lógica. Se a vida está te apertando, não significa que Deus te abandonou.
significa que ele está te empurrando para o destino. O desconforto é o empurrão do céu. É o Espírito Santo dizendo: levanta-te, porque onde estás já não te cabe mais. Versículo: porque o Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12:6. Oração. Espírito Santo, obrigado por me tirar da estagnação. Mesmo quando não entendo, quero confiar que o teu desconforto é amor. Move-me para onde o Senhor deseja, mesmo que isso custe o meu conforto. Faz do meu coração um lugar disposto a obedecer e guia-me para o propósito que o Senhor preparou. Amém. Sinal 3. A perda necessária. Há momentos em que o Espírito Santo decide te abençoar, começando por tirar algo das tuas mãos. É um dos sinais mais difíceis de compreender, porque o coração humano associa perda a dor e rejeição. Mas na linguagem de Deus, perder nem sempre é retrocesso. Muitas vezes é preparação. O Espírito Santo conhece o peso que você pode carregar. Ele sabe o que está te impedindo de crescer, mesmo que pareça algo bom. E por isso, às vezes, ele remove pessoas, oportunidades e planos que já cumpriram o seu propósito. Você chora, questiona, tenta segurar o que está indo embora, mas ele continua te dizendo em silêncio: confia em mim. O que estou tirando agora é o que estava te impedindo de prosperar depois. Deus nunca retira algo de você sem ter algo melhor para colocar no lugar. O problema é que o novo de Deus só cabe em mãos vazias. Enquanto insistimos em segurar o que já passou, o Espírito Santo não pode derramar o que é novo. Jesus disse: todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais. João 15:2. A poda dói, mas é sinal de vida. Árvore que não é podada cresce desordenada, mas aquela que é cuidada floresce no tempo certo. Assim também é com a alma que se entrega ao Espírito. Ele corta o excesso, arranca o que não frutifica e deixa espaço para o crescimento. A perda necessária é uma prova de confiança. O Espírito Santo quer saber se você confia no agricultor mais do que nas folhas que caem. Se você é capaz de continuar firme, mesmo quando não entende o que está acontecendo. Pense em José do Egito. Ele perdeu tudo: a família, a liberdade, o nome, os amigos. Mas foi exatamente nessa jornada de perdas que Deus o posicionou no lugar da promessa. Cada perda era um passo invisível em direção ao palácio. O Espírito Santo o moldava no silêncio da prisão para que, quando chegasse ao trono, soubesse administrar a prosperidade sem perder a essência. Assim também é com você. Talvez Deus esteja tirando algo que você pensava ser essencial, mas Ele está apenas limpando o terreno da tua alma para plantar algo que não se perderá com o tempo. A perda não é o fim, é o começo do florescimento. E quando você parar de resistir, vai perceber: o que parecia o fim era apenas o solo onde a nova colheita seria plantada. Versículo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Oração. Espírito Santo, mesmo quando eu perco, ajuda-me a confiar. Arranca de mim o apego ao que já passou e me ensina a ver propósito nas tuas podas. Que cada perda me aproxime mais de ti e que o vazio que fica seja o espaço perfeito para o teu novo começar a brotar. Amém. Sinal 4. O atraso divino. Há uma dor sutil que só quem espera entende. É aquela mistura de fé e cansaço, esperança e desânimo. Você acredita que Deus vai agir, mas os dias passam e nada muda. O coração quer confiar, mas o tempo parece brincar com a sua paciência. Mas o atraso de Deus não é descuido, é estratégia. O Espírito Santo sabe que muitas vezes o tempo da espera é o que te prepara para sustentar o que está por vir. Deus nunca se atrasa. Ele só trabalha em silêncio no bastidor da tua história. Quando Deus parece demorar, é porque o seu plano ainda está sendo alinhado com o seu amadurecimento.
A bênção sem preparo se transforma em peso. A prosperidade sem propósito se transforma em vaidade. Por isso, o Espírito Santo segura o relógio, não para te negar o milagre, mas para te preparar para não perdê-lo. Você já percebeu que tudo o que vem fácil demais vai embora rápido demais? O Espírito Santo quer te ensinar o valor da espera, porque é nela que a fé se solidifica. Ele está moldando o teu caráter no tempo da pausa. Está te ensinando a confiar sem ver, a caminhar sem garantias e a agradecer antes da promessa se cumprir. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu um filho, mas fez ele esperar anos. Enquanto o tempo passava, Abraão não estava parado, estava sendo lapidado. Cada dia de espera era um golpe de fé, um exercício de confiança. E quando a promessa finalmente chegou, ele estava pronto para recebê-la com maturidade espiritual. O Espírito Santo faz o mesmo com você. Ele sabe o momento certo de liberar a resposta, porque ele não trabalha apenas para o teu sucesso. Ele trabalha para a tua salvação. Antes de te dar o que você quer, ele te transforma na pessoa que vai saber cuidar daquilo que pediu. Por isso, se parece que Deus está demorando, não desista. O relógio do céu é diferente do relógio da terra. Deus nunca está adiantado nem atrasado. Ele sempre chega no momento exato em que você está pronto. O atraso divino não é Deus te punindo, é Deus te protegendo. O que Ele te prometeu não foi cancelado, apenas está sendo moldado. E quando o tempo dele chegar, você entenderá que cada minuto de espera valeu a pena. Versículo: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Oração. Espírito Santo, ensina-me a esperar sem murmurar. Quando o tempo parecer longo, lembra-me que o teu relógio é perfeito. Dá-me paciência, fé e serenidade para confiar no teu processo. E quando a promessa chegar, que o meu coração já esteja preparado para vivê-la com gratidão. Amém. Sinal 5. A paz em meio ao caos. Há algo misterioso e sobrenatural que acontece quando o Espírito Santo habita verdadeiramente em alguém. Mesmo quando tudo parece desabar, o coração permanece em paz. Essa paz não é humana, não é racional, não depende de circunstâncias. É uma paz que vem do alto, silenciosa, firme, constante. É o sinal mais claro de que o Espírito Santo está no controle, moldando você por dentro enquanto o mundo ao redor parece ruir. Talvez, hoje, tudo esteja fora do lugar. As contas se acumulam, as portas não se abrem, os planos não funcionam. Mas ainda assim, algo dentro de você te impede de desistir. Uma voz sussurra baixinho: calma, eu ainda estou aqui. Essa voz é o Espírito Santo. E quando ele fala, o caos perde a força. Porque onde o Espírito habita, o desespero não reina. O Espírito Santo quer te ensinar que prosperidade não é ausência de lutas, mas presença de paz no meio delas. Ele quer que você entenda que não é o ambiente que define a tua fé, é a tua fé que transforma o ambiente onde você está. Há pessoas que esperam o problema acabar para encontrar paz, mas os que são guiados pelo Espírito aprendem a encontrar paz mesmo dentro da tempestade. Jesus dormia no barco enquanto as ondas ameaçavam afundá-lo. Os discípulos se desesperavam, mas ele descansava. Porque quem confia no Pai não teme o mar revolto. Sabe que o mesmo Deus que permite a tempestade é o que acalma o vento com uma palavra. A paz do Espírito Santo é a certeza de que o controle não está mais nas tuas mãos. É quando você entende que o teu esforço não é o que sustenta o milagre, mas sim a tua rendição. Ele quer te ensinar a respirar no meio da crise, a descansar na promessa, a lembrar que a prosperidade começa dentro do coração que confia. Talvez o Espírito Santo esteja moldando você nesse exato ponto, te ensinando a permanecer firme, sem perder o equilíbrio, sem deixar que o medo decida por você. Essa serenidade que você não entende
essa calma no meio da confusão, esse não sei como, mas sei que Deus vai agir. Isso é o sinal da presença dele. Quando a paz substitui a ansiedade, o Espírito já venceu dentro de você. E quando o Espírito vence dentro, a vitória lá fora é só questão de tempo. Versículo: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Oração. Espírito Santo, ensina-me a descansar quando tudo parece desabar. Dá-me a paz que não depende das circunstâncias, a calma que vem da tua presença e a fé que me faz enxergar o teu cuidado mesmo nas tempestades. Guarda meu coração e minha mente em ti e faz da minha paz o testemunho da tua presença em mim. Amém. Sinal 6. O recomeço inesperado. Há fases na vida em que tudo o que você construiu parece desabar. Projetos terminam, portas se fecham, pessoas se afastam e você sente que está voltando ao ponto de partida. Mas o Espírito Santo quer te dizer, não é o fim, é o recomeço dele. Deus é especialista em começar de novo. Ele nunca desperdiça uma vida que se entrega. Mesmo quando tudo parece perdido, ele ainda tem um caminho escondido, uma saída que o coração humano não imagina. O recomeço de Deus é diferente. Não é um retrocesso, é um reposicionamento. Muitas vezes, o Espírito Santo permite que certas estruturas desabem porque estavam construídas sobre bases frágeis. Ele deixa cair o que foi erguido pela força humana para edificar algo novo com as mãos divinas. Ele não destrói para humilhar, destrói para reconstruir melhor, mais forte e mais puro. Lembra de José do Egito? Antes de chegar ao palácio, ele passou por vales profundos. Foi traído, vendido, preso injustamente, mas em cada queda, o Espírito Santo o aproximava do propósito. As perdas foram o terreno onde Deus plantou o novo capítulo da sua história. E quando José finalmente se levantou, ele entendeu: nenhum sofrimento foi em vão. Talvez você esteja nesse exato ponto agora, sentindo que Deus desfez tudo o que você tinha. Mas Ele não te destruiu. Ele te está reposicionando para o milagre. O recomeço do Espírito Santo sempre vem disfarçado de desordem. Ele bagunça o cenário para te levar ao lugar onde a tua fé amadurece e a tua dependência nele se torna total. O recomeço é a prova de que o Espírito Santo ainda acredita em você. Porque se ele te deixou recomeçar, é sinal de que a história ainda não acabou. Deus não escreve ponto final em capítulos que ainda podem testemunhar sua glória. O Espírito Santo está te ensinando a não temer o recomeço, porque quem tem Deus não começa do zero, começa do céu. Cada recomeço traz novas versões de você mesmo, mais sábia, mais leve, mais próxima de Deus. O que foi quebrado será restaurado e o que foi perdido voltará em forma de milagre. Versículo: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Oração. Espírito Santo, obrigado por me permitir começar de novo. Mesmo quando tudo parece perdido, sei que o teu recomeço é o início de algo maior. Tira de mim o medo do novo e enche-me de coragem para seguir o teu caminho. Faz do meu recomeço um testemunho do teu poder e que, através dele, muitos vejam que o Senhor é fiel até o fim. Amém. Sinal 7. O chamado à generosidade. Um dos sinais mais lindos de que o Espírito Santo está moldando o seu coração é quando ele te ensina a dar. Dar tempo, perdão, atenção, amor e, sim, também os recursos que ele mesmo te confiou. A generosidade é o último estágio da prosperidade espiritual. É quando você deixa de viver apenas para receber e passa a viver para abençoar. O Espírito Santo começa a trabalhar na forma como você enxerga o que tem. Ele muda o foco. O que antes era possessão se transforma em missão. Ele te faz entender que nada é realmente teu. Tudo é dele.
E quando você compreende isso, o apego perde a força e o fluxo da prosperidade se abre. Deus nunca entregará abundância a quem tem medo de compartilhar. A generosidade é o canal por onde a prosperidade divina flui. A mão que se fecha para dar também se fecha para receber. Mas quando o coração se abre, o Espírito encontra espaço para multiplicar. Jesus nos ensinou isso com o exemplo do menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Aquela oferta parecia pequena, mas nas mãos certas alimentou uma multidão. A generosidade tem esse poder. O que é pouco nas tuas mãos se torna milagre nas mãos de Deus. A prosperidade verdadeira não é medida pelo quanto você acumula, mas pelo quanto você compartilha. É por isso que o Espírito Santo transforma o coração antes da conta bancária. Ele quer fazer de você um canal da abundância do reino. E quando ele encontra em você um coração generoso, ele confia mais. Porque ele sabe que o que te der, você não vai reter, vai espalhar. O Espírito Santo te chama a ser uma ponte entre o céu e a terra. A prosperidade que Ele está formando em você não é apenas para o teu conforto, é para ser testemunho da bondade de Deus. Quando você abençoa alguém, você manifesta o caráter de Cristo. E é nesse ponto que o Espírito diz: agora sim, posso te prosperar, porque o teu coração aprendeu a repartir. A generosidade é o selo da maturidade espiritual. É quando você entende que o que realmente vale não é o que você tem, mas o que você oferece com amor. Versículo: a maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20, 35. Oração. Espírito Santo, ensina-me a ser generoso como Jesus. Que tudo o que eu tiver, tempo, dons, recursos e amor, sejam instrumentos do teu reino. Tira de mim o medo de faltar e enche-me da alegria de compartilhar. Faz de mim um canal da tua prosperidade, para que através de mim muitos possam sentir o teu cuidado e a tua presença. Amém. Quando o Espírito Santo começa a moldar alguém, ele não muda só o que está fora. Ele transforma primeiro o que está dentro. Ele trabalha nas raízes, nas intenções, nas motivações ocultas. Enquanto o mundo valoriza o resultado, o Espírito valoriza o processo. E esse processo, muitas vezes, dói. Mas a dor é o preço da transformação que gera prosperidade verdadeira. Olhe para trás e perceba quantas vezes você achou que estava perdendo e, na verdade, Deus estava te preparando. Quantas portas que se fecharam te livraram de caminhos errados. Quantas lágrimas se transformaram em fé, quantos nãos te salvaram de quedas. Nada no reino é desperdiçado. Nenhuma lágrima é em vão, nenhum tempo é perdido. O Espírito Santo tem um plano perfeito e ele está agindo agora, mesmo que você ainda não veja. A prosperidade de Deus é diferente da prosperidade do mundo. A do mundo se mede em números, a de Deus se mede em paz, equilíbrio e propósito. O mundo enriquece o bolso, o espírito enriquece a alma. E quando a alma prospera, tudo o mais encontra o seu lugar. O Espírito Santo quer que você entenda que o sucesso sem fé é vazio. Mas a fé, quando amadurece, atrai o sucesso com propósito. Deus quer te abençoar. Não com qualquer prosperidade, mas com uma prosperidade que glorifique o nome dele. Uma prosperidade limpa, leve, permanente. Uma prosperidade que te faz mais grato, mais generoso e mais consciente da presença de Deus em cada detalhe. Se você tem vivido o silêncio, o desconforto, a perda, o atraso, ou se tem aprendido a encontrar paz no meio do caos, entenda. Você não está sendo esquecido, está sendo lapidado. O Espírito Santo está tirando as impurezas, fortalecendo o que é puro e preparando o vaso para receber o azeite novo. O ouro só brilha depois do fogo, e você está sendo refinado nesse fogo santo.
a prosperidade que está vindo será diferente, porque não virá para te provar, virá para te confirmar. Ela será consequência da tua fidelidade no tempo da escassez. Quando o Espírito Santo terminar esse processo, você não será apenas alguém abençoado, será alguém transformado. E essa transformação será o teu testemunho vivo, a prova de que Deus ainda faz milagres através de quem se permite ser moldado. Por isso agora, onde você estiver, se puder, feche seus olhos por um instante, respire fundo e permita que esta oração alcance o teu coração. Oração final, o toque do Espírito. Espírito Santo, tu conheces cada coração que ora comigo agora. Tu sabes das dores, das esperas, dos silêncios, das perdas e das tentativas frustradas. Tu sabes, Senhor, quantas vezes esta pessoa pensou em desistir, mas mesmo assim permaneceu, acreditando, confiando, mesmo sem entender. Hoje eu te peço, Espírito Santo, toca esse coração cansado e renova as forças. Onde há medo, coloca fé. Onde há escassez, planta esperança. Onde há dúvida, derrama paz. E onde há silêncio, sussurra: eu ainda estou aqui. Senhor, ensina-nos a confiar no teu tempo, a não murmurar no deserto, a não desistir nas dores, a entender que cada fase da vida é uma lição do céu. Mostra-nos que a prosperidade não é o destino, é o reflexo de um coração alinhado contigo. Espírito Santo, se o vaso ainda estiver rachado, refaz. Se o barro estiver duro, amolece. Se a fé estiver fraca, reacende. E se a esperança tiver ido embora, traz de volta. Molda-nos, mesmo que doa. Refina-nos, mesmo que demore. Mas não nos deixe sair das tuas mãos. E quando o teu tempo chegar, Senhor, quando a prosperidade for liberada, que ela venha cheia de sabedoria, cheia de propósito e cheia da tua presença. Que quem for abençoado lembre-se de ti, que quem prosperar aprenda a ser generoso e que toda vitória seja testemunho do teu poder. Espírito Santo, sopra agora sobre cada vida que está orando comigo. Toca onde ninguém mais toca, cura o que ninguém mais cura e enche cada coração da tua paz que excede todo o entendimento. Hoje declaramos com fé, a prosperidade está a caminho e começa dentro de nós. Não mais viveremos de aparência, mas de essência. Não buscaremos riquezas, buscaremos o teu reino, porque sabemos que tudo o mais nos será acrescentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mensagem: a prosperidade que vem de Deus não começa quando o dinheiro chega, mas quando o coração aprende a confiar. Se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo. Alguém que você ama pode estar sendo moldado pelo Espírito Santo neste exato momento.